Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 15, permaneça com ela aberta, em Gênesis capítulo 15. Você já viu um urubu de perto? Eu já vi. Não é uma ave muito bonita. Eu não sou especialista em aves, a não ser nos galináceos fritos, né, com a pele crocante. Esses, né, a gente até entende um pouquinho. Como eu disse a você, eu não sou especialista em ave. Em que pese, os mascotes dos meus dois times são aves. Paraná Clube, Gralha Azul, e o Flamengo, Urubu. Mas eu não sou especialista em urubu, então eu fui buscar no site mais confiável da internet, a Wikipedia, algumas características de aves exóticas, dessas aves exóticas. Para você ter ideia, no Brasil, nós encontramos 5 espécies de urubus. Urubu da cabeça preta, urubu da cabeça vermelha, urubu da cabeça amarela, urubu rei e urubu da mata. O urubu possui uma boa visão e um olfato apurado. Ele realiza voos planados por grandes áreas, gastando pouca energia. Eles fazem seus ninhos em rochas, terrenos longe da presença humana. Um urubu pesa 1,5 kg a 12 quilos. Se desse para comer, seria carne pra caramba, né? Alimenta-se de carniça, ou seja, carne em decomposição. Posso então dizer a você que o urubu se alimenta de coisas podres. Guarda bem essa informação. Cutuca a pessoa que está do seu lado aí e diz: urubu se alimenta de coisas podres. Em áreas habitadas por humanos, eles também se alimentam de matéria em decomposição em depósitos de lixo. Por fim, eu só posso dizer do urubu, quando não símbolo do Flamengo, é uma ave muito feia e muito nojenta. Agora abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 15, nós vamos ler do 1 ao 11 e depois os versos 17 e 18. Amém? Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me deras se continuo sem filho, e o herdeiro de que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o então para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz de contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus para dar a você esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida, também uma pomba e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou ao meio e colocou cada metade em frente uma à outra. As aves, porém, ele não cortou. Os urubus, aves de rapina,
começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão os enxotava. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: espante os urubus da sua vida. Agora fala com convicção, dando um chacoalhão nele para ele acordar. É melhor ser mais convincente, porque ele ainda não entendeu. Espante os urubus da sua vida, ó infeliz. Vá até o verso 17. A Bíblia diz para nós no verso 17: depois que o sol se pôs, veio a escuridão, e eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Amém? Deus nos direciona com relação ao nosso futuro. Deus está de olho no meu futuro e no seu futuro. Deus tem projeção para as nossas vidas aqui na terra e também tem projeções para a nossa vida para a eternidade. Acontece que nós focamos os nossos olhos aqui na terra e esquecemos da eternidade. Ou, por vezes, focamos na eternidade e esquecemos da terra. Deus tem promessas grandiosas para a minha vida e para a sua vida. Por vezes, o nosso coração fica em dúvida quando nós falamos de promessas. Se nós olharmos para a história de Abraão, desde o capítulo 12, nós vemos Deus chamando Abraão, fazendo uma promessa: sai da sua parentela, vai para uma terra distante, lá eu farei de você uma grande nação. Eu vou engrandecer o seu nome sobremaneira, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, todas as famílias da terra serão benditas por meio de ti. Que promessa maravilhosa, que promessa grandiosa. Talvez Deus tenha liberado promessas tão boas e tão grandes sobre a sua vida nesses dias, nesse tempo. E ele continua dizendo: darei à tua descendência essa terra. Quando a terra for tomada de fome, Abraão desceu para o Egito, e por causa de Sarai, que era bela e formosa aos 75 anos de idade, por causa da beleza de Sara, no Egito, Abraão recebeu ovelhas, bois, jumentos e jumentas, camelos, escravos e escravas. No capítulo 13, ele volta para Betel, lugar onde ele já estivera anteriormente, onde ele havia edificado um altar para invocar o nome do Senhor. Nesse tempo, Abraão era rico, possuía muito gado, ouro e prata. Separou do sobrinho Ló, por desentendimento dos pastores de ambos. Ló escolheu as campinas do Jordão, onde ficava Sodoma e Gomorra. Você conhece a história? Se não conhece, sugiro você que leia a Bíblia. Ló escolheu a parte menos formosa da terra, a parte com mais montanhas. Abraão ficou na terra de Canaã. E novamente Deus vem e reafirma a sua promessa a Abraão. Note, Deus já havia falado uma vez, Deus estava falando pela segunda vez. Tem gente que demora a aprender quando Deus fala. Talvez Deus já tenha falado com você inúmeras vezes. 1, 2, 3, mas você continua batendo a cabeça. Abraão estava batendo a cabeça. Deus já havia dito uma vez para ele, feito promessas, ele já tinha visto o maravilhoso poder de Deus, mas Deus vem e fala com ele novamente, por uma segunda vez: eu vou te dar a terra, a sua descendência vai herdar tudo isso aqui. E Deus manda então a Abraão, nessa segunda vez: olha, levante os olhos, observe a terra, de onde você está, olhando para o norte, olhando para o sul, olhando para o oriente, para o ocidente, toda essa terra será da sua descendência. Farei da tua descendência como o pó da terra. Se alguém conseguir contar o pó da terra, vai conseguir contar a sua descendência. Então chegamos no capítulo 15 e encontramos um homem com algumas crises espirituais.
Dúvidas estavam em seu coração, o medo tomava conta da sua vida, incerteza pairavam sobre a sua mente, seus olhos contemplavam suas conquistas e suas propriedades. Tudo que o seu braço podia abraçar, ele havia abraçado, porém ele não enxergava ainda uma promessa. Presta atenção, meu irmão. Deus faz a você inúmeras promessas. É o que eu estou vendo na vida de Abrão. Inúmeras promessas. Mas o seu coração está triste porque ele ainda não recebeu uma das muitas promessas que Deus fez. Você consegue me entender? Que às vezes o nosso coração é um coração gerido pela ingratidão, gerenciado pela ingratidão. Você consegue perceber? Nós temos muitas coisas da parte de Deus, mas porque nós não recebemos uma, nós ficamos entristecidos com Deus. Ele ainda não havia contemplado uma promessa. A de ser pai de uma geração. Ele não tinha descendentes. Ele contemplava apenas o agora, aquilo que os seus olhos carnais viam ao seu redor. Queridos, por vezes é assim que nós estamos vivendo nossa vida cristã, cercados de muitas dúvidas, de incertezas, tomados pelas crises. Presta atenção, frasezinha de Facebook, para na hora que você tirar a selfie aqui com os irmãos, postar na rede social. Momento de dúvidas e incertezas que a nossa fé precisa crescer. É no momento de dúvidas e incertezas que a nossa fé precisa crescer. É no tempo da crise que Deus se manifesta. É no tempo de crise que Deus se manifesta. Então, em uma visão, como diz o versículo 1 para nós, acompanhe aí. O versículo diz que Deus apareceu a Abrão em uma visão e disse a ele: não tenha medo. Não tenha medo, eu sou o teu escudo, eu sou o seu galardão será muito grande. Então o que nós vemos nesse primeiro verso? Uma ordem e duas promessas. A ordem é não tenha medo, e essa é uma expressão recorrente na Bíblia. Parece, ao meu ver, que Deus se preocupa quando o medo toma conta do meu e do seu coração. A expressão não tenha medo, ela é recorrente em toda a Bíblia. Deus se preocupa quando o meu e o seu coração é tomado de medo. Isaías capítulo 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra. Josué 1:9. Não te mandei eu. Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou contigo, por onde quer que andares. Joel 2:21, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Amém? Deus se preocupa quando o medo toma conta do nosso coração, pois o medo nos impede de vermos a concretização da promessa. Outra boa frase para colocar no seu Instagram. O medo te impede de ver a concretização da promessa. A promessa concretizada. O medo te paralisa, o medo rouba a nossa fé e a nossa promessa. E eu pergunto a você, seu coração está cheio de dúvidas? Seu coração está temeroso? Seu coração está cheio de medo? Seu coração está cheio de medo com o momento que nós vivemos? Momentos de incertezas? Você está com medo de algo que está acontecendo no meio da sua família, porque chegou uma enfermidade, bateu a sua porta, uma notícia desesperadora? Você está com medo porque no seu coração algo de ruim pode acontecer com a sua família, pode acontecer no seu trabalho? O medo estava tomando conta do coração de Abraão.
mesmo diante de Abrão, mesmo diante de muitas promessas, mesmo diante de um enriquecimento por parte de Deus na sua vida, mesmo com prosperidade ao seu lado, ele estava com medo de morrer sem ver a promessa se cumprindo. E qual era a promessa? De ter um descendente nascido da sua casa, da sua própria carne. O versículo 2 e 3 faz esse apontamento para nós, que o medo de Abraão era de continuar sem filho. Deus, eu continuo sem filho. A mim o Senhor não deu descendentes. A mim o Senhor não concedeu filho. Eu terei que passar tudo o que conquistei para o servo nascido em minha casa, Eliezer. A ironia de tudo, sabe o que é? É que Eliezer significa Deus, socorro. Sabe o que eu penso a respeito disso? Que quando ele pronunciou Eliezer, ele estava pedindo socorro a Deus. Ele estava dizendo: Deus, me socorre, o medo está tomando conta do meu coração, eu não consigo ver o meu descendente. O medo de Abraão era deixar todos os seus bens para quem não era nascido da sua carne. O medo era como receber a herança sem descendentes. Quais são os seus medos nesses dias? Quais são os medos que têm tomado o seu coração nesse tempo? São muitos? São poucos? São alguns? Deus estava olhando para o coração de Abrão, e Deus continua olhando o coração, o meu e o seu coração. Lá no capítulo 14, quando Agar sai da tenda ou do arraial de Abrão e ela encontra um poço, e o nome do poço era El-Roi. O Deus que tudo vê. O El-Roi, o Deus que tudo vê, vê o seu coração. O mais interessante que aconteceu com Agar, eu estou retrocedendo um pouco na história, é que ela diz na beirada daquele poço: eu vi o Deus que tudo vê. Uau! Que o Espírito Santo tire dos nossos olhos as escamas, para a gente poder ver o Deus que tudo vê. E aí, quando nós olharmos para o Deus, ou a gente ver o Deus que tudo vê, o medo vai embora, o temor foge. Então, no capítulo seguinte, nos versos seguintes, 4 e 6, as coisas começam a mudar na vida de Abrão. O verso 4, Deus declara que o filho da promessa seria da carne de Abraão, seria verdadeiramente da sua casa, seria descendente dele, gerado nele e por ele. O Senhor conduz Abraão para fora da tenda. Deus mostra a ele as estrelas dos céus. Deus dá uma ordem a Abraão: conte as estrelas dos céus. Será que você é capaz de contá-las uma a uma? Assim como as estrelas dos céus, assim será a sua descendência. E eu posso pensar aqui em duas coisas muito importantes para nós. A primeira questão é a questão numérica. Deus estava mostrando para Abraão que a sua descendência seria incontável. Porque eu desafio você a sair em um retiro para um campo. Aqui na cidade você não vai conseguir fazer isso. Mas ir para um retiro em um campo, onde é tomado de escuridão, olhar para os céus e contar as estrelas. Quando você chegar lá pela 100ª estrela, se é que você pode fazer isso, você já vai ter pulado muitas estrelas,
vai ter perdido a rota de contagem e vai querer começar tudo de novo, porque é impossível contar as estrelas. Mas há uma segunda questão aqui, que eu penso particularmente, que quando Abraão olha para as estrelas, Deus está dizendo, a sua geração será numerosa, mas também será brilhante, será grandiosa, será reluzente, será intensa. Quando olhamos para o céu, nós vemos o brilho das estrelas, cada uma delas com o seu brilho próprio. Deus não promete pouca coisa aos seus. Deus não promete poucas coisas. Querido, as promessas de Deus para a sua vida são grandiosas, são poderosas. A promessa de Deus sobre a sua vida vai reluzir, os outros vão ver. E nós não estamos falando que vai lançar inveja em outros, vai ser testemunho do poder e da grandeza de Deus, porque para Ele são todas as coisas, para Ele é toda a glória, toda a honra e toda a glória, é para Ele. E é Ele que faz. A promessa de Deus não é superficial, a promessa de Deus é intensa. Queridos, quando Deus nos promete algo, Deus nos promete coisas grandiosas, coisas intensas. Então eu fico em crise quando as promessas de Deus ministradas por alguns, ou por um profeta mal intencionado, é superficial, é rasa. Deus está preocupado com o seu relacionamento aqui na terra? Relacionamento afetivo? Sim, mas Ele também está preocupado com o relacionamento para a eternidade. Deus está preocupado com as suas questões financeiras aqui na terra? Sim, mas Ele está também preocupado com que você se ajunte tesouro no céu. São promessas grandiosas, poderosas. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais, abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera, Efésios 3:20. Tudo aquilo que Deus promete a você, será maior e mais intenso do que você imagina. O verso 6 é algo surpreendente para nós. Ele diz, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça, Gênesis 15:6. Desde o capítulo 12, presta bem atenção, desde o capítulo 12 de Gênesis, Deus faz várias promessas a Abraão. Mas aqui, no capítulo 15, no verso 6, é a primeira vez que a gente ouve a Bíblia relatando, dizendo que Abraão creu. Será, pastor? Depois você confere em casa. Depois você confere em casa, tarefinha para casa. Aqui no capítulo 15, foi a primeira vez que ele disse que Abraão creu, ou que a Bíblia diz que ele creu. Até aqui, ele só obedecia. Presta atenção. Sai da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele foi. Ele acreditou? Não. Ele obedeceu. Eu te farei pai de uma grande nação, te darei bens e materiais. Ele acreditou? Não, ele obedeceu. Vai para o Egito. Ele foi. Ele creu? Não, ele obedeceu. Aí, o Ney, recém-formado em teologia, me abre o livro de Hebreus e diz assim, pastor, mas aqui diz que Abraão é cheio de fé. A Bíblia está dizendo que ele creu, e creu é diferente de ter fé. Outra coisa, Hebreus foi escrito há mais de 1000 anos depois. Pentateuco estava mais perto. Mas eu quero dizer para você que às vezes, meus irmãos, e quando eu observei isso, Deus trouxe lágrimas aos meus olhos. Sabe por quê? Porque às vezes nós precisamos apenas obedecer para ser abençoado. Às vezes nós precisamos só obedecer. Obedecemos e Deus fará o resto. Algumas vezes na vida você vai precisar apenas obedecer. Eu tenho o controle. Eu posso te abençoar. Só obedeça. Deus está dizendo para você nessa noite, só obedeça. Só obedeça.
Então Abraão creu. Uma definição de crer é convencer-se. Ou seja, diante da demonstração das estrelas, da grandeza, ele foi convencido que era possível. Outra definição é ter por certo. Quando Abraão olhou para as estrelas, ele teve por certo que aquilo iria acontecer. A promessa estava garantida. Os comentaristas dizem que antes deste momento, ou que neste momento, Abraão creu para a salvação. Pois o verso diz, e isso lhe foi imputado para a justiça. Presta atenção. Exatamente como nós. Quando olhamos para a morte vicária de Cristo em nosso lugar, recebemos os benefícios mediante a fé. Olha o que diz Romanos 4, 22 e 24 para nós. Em consequência, isso lhe foi também creditado com justiça. As palavras lhe foi creditado. Não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, o nosso Senhor. Você entendeu isso aqui? Porque às vezes o pastor coloca esses versículos e você deve pensar, por que o pastor colocou esse versículo? Ele está dizendo que quando nós olhamos para a cruz, e a gente crê no poder de Cristo, na cruz do Calvário, na ressurreição de Cristo, isso é imputado em nós para a salvação. Vamos caminhar ainda um pouquinho mais com Abraão. Já no verso 8, nós vemos a dúvida que toma conta do coração de Abraão. Como poderei eu possuir essa terra? Não escapamos das dúvidas, nós não escapamos das dúvidas. Mesmo diante de grandes promessas de Deus, mesmo sabendo que Ele é o autor das promessas, nosso coração pode ser tomado de dúvidas. Quero fazer um comentário particular com você. Eu gosto muito da Bíblia. E eu leio sistematicamente a Bíblia. E uma das coisas fantásticas da Bíblia é que ela não esconde a fragilidade dos grandes homens de Deus. Ela não esconde a fragilidade de Abraão. Ela não esconde o temor que havia no coração dele. Ela não esconde o medo, a dúvida que pairava sobre ele. Quando eu olho para os homens de Deus, com suas fragilidades, isso não pode ser para mim uma muleta, uma desculpa. Mas tem que ser para mim algo em que eu possa apoiar os meus pés e declarar, se foi possível para um homem que teve tantas dúvidas no seu coração, é possível para mim também. É possível que aconteça comigo também. E por quê, meus irmãos? Porque é o mesmo Deus, Ele é imutável, Ele não tem sombra de variação, Ele é fiel, Ele continua sendo Deus, Ele está no controle, as suas mãos estão estendidas sobre nós, Deus é Deus, o Deus de Abraão continua sendo Deus. A dúvida de Abraão era com relação ao tempo. Quando terei a promessa cumprida? Quando eu vou ver isso acontecer? O tempo de Deus não era o mesmo tempo de Abraão. Nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Você está acostumado com micro-ondas e Wi-Fi. Deus não é dirigido pela instantaneidade. Ele faz tudo ao seu ritmo. Pois as coisas que Deus promete são perfeitas. Olhe para a pessoa que está do teu lado. E diga para ela, a promessa de Deus sobre a sua vida é perfeita. Agora diga para ela, não apresse o ritmo de Deus. Não apresse o ritmo de Deus. Deixa eu falar para você o seguinte. Quando Abrão e Sarai apressou
o tempo de Deus, o negócio deu ruim. Eles apressaram o tempo de Deus. Deus tinha dito, olha, você vai ser pai de uma grande nação. Pode ser com 75, ou pode ser aos 99, ou pode ser aos 100. Não importa, você vai ser pai de uma grande nação. Sara, ou Sarai, tem aquela grande ideia, e diz para Abrão, pega a nossa serva Agar, a egípcia, que nós ganhamos do rei lá quando a gente esteve no Egito, deita-se com ela, tem um filho, e ele vai ser a nossa descendência. O negócio deu ruim. 13 anos depois, Isaac nasceu. E agora Abrão tinha um problema. 2 filhos. Um que Deus diz, não será a sua descendência. E outro que Deus diz, será a sua descendência. Mas isso é papo para uma outra história. Deus pede então a Abraão para imolar alguns animais. Uma novilha, uma cabra, um cordeiro, todos de 3 anos. Mais um pombo, ou uma pomba e um pombinho. E tomando os animais maiores, partiu no meio. A pomba e o pombinho, ele não partiu. Colocou cada metade em frente uma da outra. Isso não era um sacrifício de adoração. Não era um holocausto de culto. Não era um sacrifício para expiação de pecado. Não era um sacrifício de gratidão. Aqui, especificamente, era um pacto, uma aliança que estava sendo feita. Um contrato entre Deus e Abrão. Naquela época, os contratos eram firmados entre os homens dessa maneira. Eles escolhiam um animal, partiam o animal, e aí aqueles que estavam se aliançando passavam entre o meio dos animais. E quando eles passavam no meio dos animais, eles estavam dizendo o seguinte: se você quebrar a aliança, vai acontecer com você o que aconteceu com esse animal. Ou com esses animais. Você está entendendo? Deus estava fazendo uma aliança com Abrão. Não era um sacrifício, não era um culto, não era uma adoração, era uma aliança. Um contrato estava sendo assinado naquele momento. Quando Deus diz, parta os animais, coloque um de frente com o outro. Eu já vou voltar aqui nessa aliança, ou nessa assinatura de contrato. Eu não sei em que hora do dia Abrão imolou os animais. Não sei se de manhã, não sei se no início da tarde. O que eu sei é que apareceram urubus. E os urubus desciam sobre os cadáveres. E Abraão teve que enxotá-los. Os urubus queriam atrapalhar a aliança de Deus com Abraão. Ali estava um contrato sendo estabelecido. Elas poderiam consumir com aquela aliança. Vemos que Abraão passou um bom tempo enxotando as aves. E o pôr do sol. E ao pôr do sol ele cansou e pegou no sono. E agora nós chegamos novamente à introdução que eu fiz lá no começo. E a pergunta ao seu coração vai ser dura agora. Quais são os urubus que querem consumir a sua aliança com Deus? Que querem destruir a sua promessa? No caso de Abraão era o medo. O medo é um grande urubu para você. Mas ouça Deus dizendo, não temas. Para Abraão a dúvida era um grande urubu. A dúvida também é um urubu para você. Apegue-se nas firmes promessas que o Senhor lhe deu. O urubu que voa sobre você é o pecado e hábitos que impedem você de ver a visão de Deus. Confesse-os. Espante-os da sua vida. Os urubus que estão tentando roubar você, urubus que estão tentando roubar a sua fé, espante-os. Os urubus estão tentando roubar a presença de Deus na sua vida, espante-os. Lembre-se, os urubus se alimentam daquilo que está morto. É na morte dos outros que eles encontram forças. Quais são os urubus que você precisa espantar? Distração, dia a dia,
que roubam a distração do dia a dia, que roubam a presença de Deus no seu coração. Conforto pessoal, comodismo com as coisas de Deus. O que urubu tem voado sobre você? Talvez um urubu que está voando sobre você, sobre a promessa, seja o seu status social, não permitindo que você testemunhe do poder de Cristo, pois você imagina o que vão pensar de mim. Talvez o urubu que esteja voando sobre a sua cabeça agora, seja o medo do fracasso. Por isso você não lidera uma célula, você não lidera um ministério, você não abre a sua casa para uma célula, porque você tem medo do fracasso. Talvez esse urubu, que é o medo do fracasso, está impedindo você de progredir na vida. Espante esse urubu. O medo do fracasso é um urubu poderoso, não está deixando você avançar. Queridos, nós poderíamos passar a noite inteira, fazer uma lista infindáveis de urubu, e o lugar ficaria feio para nós aqui. Eles são muitos. Presta atenção, urubu nunca voa sozinho. Você já viu um urubu voando sozinho? Quando você vê um urubu voando sozinho, você olha, tem mais em volta. Tem mais em volta. Se eles já não pousaram sobre a carniça, eles estão voando em bando. Espante um urubu agora. Espante outro. E espante outro. E espante outro. Espante quanto precisar espantar. Porque Deus da promessa fez uma aliança com você, e é uma aliança inquebrável. E o que você precisa fazer é espantar os urubus que estão te segurando. Talvez um urubu que esteja te segurando e te puxando para trás seja a falta de perdão. Talvez um urubu que esteja te segurando seja um relacionamento ainda não resolvido. Talvez o urubu que esteja voando sobre a sua cabeça seja um pecado não confessado. Lembre-se, urubu come o que é podre. E presta atenção, você é feitura de Deus, você é obra divina. A podridão não pode habitar em você. Eu diria amém se eu tivesse sentado. Espante os urubus que querem roubar a sua aliança com Deus. Seu contrato foi assinado na cruz do Calvário. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões. Cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos eram contrárias. Ele removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes, as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre elas na cruz. Os urubus não podem consumir esta aliança, nem podem destruir essa promessa. Você precisa apenas enxotá-los e declarar: eu sou livre, eu sou nova criatura. Então vamos voltar aos versículos 17 e 18 para nós encerrarmos. Depois que se pôs o sol e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, Deus fez a seguinte aliança com Abraão: os seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Queridos, lembram que eu falei? Em um contrato, as duas partes deveriam passar entre os animais. Quando eles passassem entre os animais, estava sendo assinado aquela aliança. Mas aqui, apenas uma pessoa passou entre os animais. Quem foi? Deus.
E você pode perguntar, mas por que Abraão não passou? Abraão não passou. Sabe o que Deus estava dizendo a ele? Ei, eu sou um Deus de aliança. Eu garanto a assinatura, uma aliança unilateral. Não se preocupe, o que eu disse ao seu respeito vai se cumprir. Sabe, queridos, no Calvário, Cristo assinou uma aliança inquebrável com o homem. Na cruz, Ele estava dizendo, você não deve mais nada, toda a dívida está paga, eu garanto, eu assinei um contrato unilateral por meio da graça. O que Abraão precisou fazer? Apenas crer. O que eu e você precisamos fazer? Apenas crer. Crer que a promessa de vida eterna nos é garantida na cruz. Crer que a promessa de nova vida nos é garantida na cruz. Crer que somos herdeiros da promessa dada na cruz. Apenas crer. Quais são os urubus que estão tentando destruir a sua aliança com Deus? Comece a espantar os urubus. Creia na palavra que Deus liberou sobre você hoje. Deus liberou uma promessa sobre nós nessa noite, dizendo que as nossas dores seriam destruídas, que onde houvesse sequidão, haveria um fluir de águas. Deus liberou sobre nós uma palavra dizendo que os vales dos ossos secos, do vale dos ossos secos, levantarão um grande exército. Você foi ministrado aqui de forma particular e provavelmente alguém liberou uma promessa sobre você, sendo boca de Deus sobre a sua vida. O que você precisa fazer? Não tenha medo, não duvide. A promessa pode até demorar, pois o tempo de Deus não é o nosso tempo. O relógio de Deus trabalha de forma diferente. O que você precisa fazer é crer que Deus te deu uma promessa. O que você precisa fazer é crer que a palavra de Deus foi liberada sobre você. O que você precisa fazer, crendo, é espantar os urubus que te atormentam. O que você precisa fazer é enxotar os urubus que se alimentam do que é podre na sua vida, do que está em deterioração na sua vida. Ele garante, pois o Deus que assinou o contrato com Abraão, foi o mesmo Deus que se pôs na cruz do Calvário e disse, está pago, está consumado. Está consumado. O Deus que fez o pacto com Abraão foi o mesmo Deus que se colocou na cruz do Calvário. E no momento da assinatura, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E agora eu e você temos livre acesso à presença do Rei. O mesmo Deus que assinou com Abraão, assinou com você dizendo, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Confie nele, creia nele de todo o coração. Se coloque em pé, igreja.